escandalizam. O fulano fez isso, quem diria, né? Realmente, não é para fazer errado. Paulo escrevendo para Timóteo, assim, Timóteo, seja o padrão dos fiéis, seja um exemplo. Mas Paulo também sabe, e João admite isso, na sua primeira epístola, assim, filhinho, não pequeis. Como é que ele continua? Mas se pecardes, não é que você vai viver no pecado, né? Então que fica claro para nós, irmãos, que é preciso nós termos padrões, e estes padrões não são humanos. É claro e é importantíssimo que eu diga isso. O ideal é que todos nós, escute o que eu vou dizer agora, que isso é muito interessante. Todos nós sejamos padrões. Não era só Timóteo que tinha que ser padrão, não. Por que a gente diz isso? Porque Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou também de quem? De Cristo. Ah, sim, irmãos, nós temos que imitar Paulo, e as pessoas têm que imitar você. Nós todos temos que ser imitadores, e é assim que nós vamos ter um novo padrão. Não é só assim, eu tenho que imitar o pastor, eu tenho que imitar o fulano, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o resto de nós somos o quê? Me diga, por nosso Senhor. Dentro dessa igreja, meus irmãos, eu não posso pensar assim, irmão Cicrano, irmão fulano são homens de Deus, irmã fulana, irmã Cicrano são mulher de Deus, e o resto? Pastor, o resto é o resto. Irmão, pelo amor de Deus, isso aí, quando você estuda a história da igreja, foi um pensamento desenvolvido quando a igreja se tornou maioria, no século V. Aí Agostinho começou a pensar assim, não, irmão, todo mundo não pode ser santo, então a gente tem os santos, o mais ou menos santos, mal assombrado. Mas isso não é o que a Bíblia diz, não. Somos todos. Quando Pedro olha para nós e diz assim, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Pastor, ele está falando para os pastores. Quem foi que disse isso para você? Está falando para a igreja. Igreja quem é? Sou eu, é você. Então, ainda existe essa ideia, muitas vezes dentro da igreja. Não, os irmãos são os exemplos. Eu sou apenas uma ovelhinha. Aonde é que você viu isso, irmão? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cada um dos meus irmãos tem que dizer isso. Entende? Eu tenho que dizer para os meus filhos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eles têm que dizer também. Não é assim, isso aqui é só meu pai que tem que dizer porque ele é pastor. Como assim? Onde é que você viu isso? A irmã fulana, ela é dirigente do ciclo de oração, ela tem que ser imitadora de Jesus. E você vai imitar quem? Por isso, escute o que eu vou dizer agora. Por isso que nós estamos hoje com um evangelho precário no Brasil. Sabe por quê? Porque você acha assim, fulano, cicrano, fulano, são os exemplos. Nós somos da bagunça. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não, pastor, isso aqui eram os discípulos. E você é o quê? Por nosso Senhor. Aí o irmão chega, faz as coisas diferentes, erradas. Não, mas quem sou eu, né, irmão? Eu sou apenas irmão. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim, vocês são santificados em Cristo, chamados para ser santos. Eu quero que os irmãos saiam daqui, não é sabendo disso, é vivendo isso para a glória de Deus.
Porque nós estamos dentro da igreja toda quinta-feira. Nós estamos dentro da igreja todo domingo. Mas Deus quer ver mudança na nossa vida fora desta porta. Dentro dessa porta, a gente se abraça, glória a Deus e aleluia. Mas fora dessa porta, Jesus quer ver transformação na nossa vida. Dentro da minha casa, lá no meu trabalho, na minha rua. Irmão, pelo amor de Deus. A gente, irmão, a gente é cristão ou não é? É isso que eu quero dizer hoje. Ou a gente está com Cristo ou não. Mais ou menos é isso que Paulo está falando para os coríntios. Irmãos, vem cá. Jesus salvou vocês. Abra os olhos. Pastor, mas está tudo bonitinho. A gente está aqui e vem para a igreja. E daí? E daí? Quem está entendendo, diga amém. E Paulo diz assim, irmãos, vocês estão agindo segundo padrões puramente humanos. E estão dizendo que está tudo bem. Não está. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios. E é isso que Deus está dizendo na igreja de Quintino Cunha hoje. É assim mesmo? Não é assim, irmãos. Pastor, mas eu sou fraco. Somos todos fracos. Mas o Senhor quer que a sua luz brilhe na tua vida e na minha vida. Esse negócio de um evangelho, água com açúcar, uma vida assim, marromeno, como diz no Ceará, é marromeno. Não vá para junto de Deus com coisa marromeno, não. Acho bom. Que ele não gosta desse negócio de marromeno. Né? Você é luz, irmão, marromeno. Você tem a mente transformada, irmão, marromeno. Você imita Jesus, irmão. Irmão, agora ficou difícil. Nem marromeno. Mais para menos do que para mar. E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nisso existe uma diferença grande entre os primeiros crentes e nós. Os primeiros crentes, eles viviam sob a iminência de serem mortos. Os irmãos entendem isso? A carta de Paulo aos Coríntios, ela não é esse tempo ainda. As primeiras grandes perseguições ainda não aconteceram. As primeiras grandes perseguições começam mais à frente. Quando o Apocalipse é escrito, já está se vivendo uma das grandes perseguições. E aí, qual é a diferença? A diferença é, naquela época, eu não era crente, porque era bonitinho ir para a igreja. Eu não era crente, porque os meus pais eram crentes. Eu era crente, porque eu tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E como eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, eu daria a minha vida por Ele. Entende isso? Muda as coisas. Muda as coisas. Mas vamos adiante. Os irmãos em Corinto tinham realmente a sua mente não mudada. E algumas das coisas que eles faziam, o que eles diziam, eram coisas complicadas, né? Complicadas. Então, por exemplo, nós vamos encontrar no capítulo 10, no capítulo 10, versículo 23, Paulo insere nesse texto, nesse trecho da carta, eu lembro de ter falado isso para os irmãos, é mais ou menos uma conclusão da temática da liberdade cristã.
Paulo discutiu várias questões antes disso. Discutiu, por exemplo, o litígio entre os irmãos. Ele discutiu, por exemplo, o direito que ele tinha de ser sustentado pelos irmãos. E ele discutiu a questão da carne sacrificada aos ídolos. Depois que ele discute tudo isso, ele finaliza e diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Numa versão anterior, dizia assim: nem todas me convêm, né? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas edificam. O que Paulo está falando, meus irmãos? Como é que as pessoas pensavam naquela época? A forma de pensar naquele momento é: eu posso qualquer coisa, eu posso tudo, não é? Então, por exemplo, eu estou com um problema com o irmão aqui na igreja, é meu direito botar ele na justiça. Eu vou lá e boto ele na justiça. Eu me zanguei com o pastor, é meu direito fazer isso e aquilo. Eu uso o meu direito, eu sou livre para, né? E aí, por aí vai. Havia um problema que era a questão da carne sacrificada aos ídolos. Alguns irmãos entendiam que não se deveria comer carne sacrificada aos ídolos. Outros diziam: isso não é problema. E aí o irmão olhava e dizia assim: sim, mas eu sou livre para comer carne sacrificada aos ídolos. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. É assim que o mundo pensava: eu sou livre. Eu sou livre para quê? E na hora que eu digo assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém tem o direito de dizer: não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Por quê? Porque você vai querer cercear a minha liberdade. Era isso que as pessoas pensavam. Era assim que funcionava o mundo lá fora. Aí você vem aqui para dentro. Aí disse: não, sou livre para fazer qualquer coisa. Estou zangado com você, boto você na justiça. Quero comer carne sacrificada aos ídolos. Você não acha que está errado? O problema é seu. Eu vou comer minha carne. O problema é seu. Não é? Ou, no capítulo 5, nós vamos ter um texto que é de imoralidade, né? O indivíduo vivendo com a mulher do pai. Eu sou livre para viver com a mulher do meu pai, qual é o problema? Reparto a mulher com ele. Somos livres. Aí Paulo vai dizer assim: peraí, irmãos, peraí, para. Isso aqui é lá fora. Isso aqui é lá fora. A sua mente não pode estar segundo os padrões puramente humanos. Você nasceu de novo ou não foi? Então você tem que rever isso. E aí Paulo vai dizer: todas as coisas me são permitidas. Eu posso fazer tudo. 10 e 23. Todas as coisas me são permitidas, é verdade. Mas vem cá, todas me convêm? Eu posso fazer qualquer coisa? E é nesse momento, olha irmãos, por favor, é nesse momento que Paulo nos incita à reflexão. Mas todo mundo faz tudo, aí está tudo certo, são os padrões humanos. Mas a comunidade tem que ter uma mente o quê? Transformada. Aí você diz assim: peraí, quando eu reflito, eu entendo que nem todas as coisas me convêm. Olhe para mim, por favor. Às vezes as pessoas dizem assim: pastorzinho, você nunca fala o que é que se pode fazer, o que é que se não pode, então o senhor acha que tudo pode fazer. Há uma diferença, meus irmãos. Antigamente, a praxe era assim: vem cá, você aceitou Jesus, sente aqui.
Você pode fazer isso, e não pode fazer isso, isso e isso. Aliás, não pode fazer quase nada. Então, tudo aqui você não pode, estar aqui a relação. Não é? Alguns irmãos devem ter vivido esse momento. Então, os meninos, joga bola do cão, de jeito nenhum. Não é? As meninas, olha, qualquer adereço, isso aqui é coisa do inimigo. Vai. Muito bem. E aí eu já disse aqui outro dia, meus irmãos, se promovia uma mudança externa, quando na verdade a mudança tem que acontecer aonde? Aonde? Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é porque o pastor disse que eu podia fazer isso ou aquilo. Isso aí é acomodar uma situação externa. E é pior. Por que é pior? Porque o fulano faz o que o outro está dizendo, mas o seu coração está onde? Seu coração está fazendo outra coisa, irmã Geraldina. Mas quando a sua mente é transformada, glória ao nome de Jesus, você vai agir de acordo com a mente transformada. É outra coisa, irmãos. É outra coisa. E eu quero dizer, os jovens que estão me ouvindo, que seja aqui, que seja no canal da igreja, seja onde for, somos chamados a refletir sobre os nossos posicionamentos e atitudes. Vou dar um exemplo, irmãos. Hoje o que se fala aí é a discussão de que o meu corpo são as minhas regras, no que diz respeito às mulheres. Então, eu posso abortar, o corpo é meu. Não é assim que se diz? Eu sou livre para isso. E eu acho interessante que muitas jovens engrossam esse negócio. E eu quero dizer que você tem que pensar, o que é que eu sou? Eu sou cristão ou não sou cristão? Porque se eu sou cristão, a minha mente tem que ser o quê? Não é porque o pastor Ezion veio no culto de doutrina e disse que esse negócio de aborto não era de Deus. Não é isso. É a minha reflexão que tem. Irmãos, nós estamos perdendo a capacidade de refletir. As pessoas estão dizendo que é assim e a pessoa está indo atrás. Seja questão política, seja questão filosófica, nós estamos deixando de refletir. Ah, porque tem um monte de gente dizendo isso. E tem um monte de gente indo para o inferno e você vai junto. Pastor, o senhor está demais. Eu estou falando a palavra de Deus. Se você não entendeu ainda. Meus irmãos, é muito sério isso. Mas pastor, quem tem a mente aberta, o senhor tem a mente aberta, tem que entender que nós estamos num tempo novo. É, irmão. Aí você tem que entender o seguinte, antes você precisa discutir outra coisa. Você está aqui, você é imagem de Deus. Salmo 139 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os olhos do Senhor viram o meu corpo quando eu estava na barriga da minha mãe. Glória ao nome de Jesus. E na mente de Deus, eu já existia, e eu já estava aqui nesta noite, glória ao nome de Jesus. Então quando você vê alguém grávida, pode ser 1 mês, 2 meses, não interessa, é vida humana, é a imagem de Deus que está ali, Deus tem propósito naquela vida, e se você atira, você é um criminoso, e vai pagar diante de Deus.
Pastor, o senhor não pode dizer isso. Tem umas meninas coitadas que não sabem nem por que engravidou. Irmão, pelo amor de Deus, não tem criança inocente aqui. Talvez somente o Arthurzinho ali seja inocente. 4, 5 anos, as crianças já estão entendendo tudo. E outra coisa também, tem meio mundo de escola aí dizendo, use camisinha, faça isso, faça aquilo. Cuidado, você engravidou. Ah, mas é coitada, tem 12 anos. Minha avó casou com meu avô, disse que tinha 13 anos. Os primeiros filhos com 14, 15. Antigamente era assim. E ninguém dizia, oh, o problema é que naquela época se tinha uma coisa que não se tem hoje. Responsabilidade. E aí outra história. Eu tenho que olhar para os meus filhos. Quer namorar, namore. Mas tem um namoro que glorifique a Deus. Faça-as com direito. Ai, a fulaninha coitada. A bichinha engravidou. Ela vai perder o futuro dela. Não, vou matar a criança. E tem mãe crente, assim. Depois passa a vida toda com remorso. E não venha falar comigo não, que eu vou dizer, minha irmã, a senhora estava com a cabeça aonde? Que achou certo uma coisa dessa. Minha filha, pastor, mas pelo amor de Deus, era muito nova. Nova? Você não sabia o que você estava fazendo? Eu não sabia que podia engravidar, meus irmãos, isso não existe no século 21. Ninguém venha dizer a mim que uma moça depois que menstruou, ela não sabe que pode engravidar. Pelo amor de Deus. Né? Mas pastor, o mundo hoje entende que é assim. Irmão. Pois é. Aí eu pergunto a você, e você é quem? Responda, quem você é? Você é o mundo ou você é esse povo aqui santificado em Cristo? Sabe o que esse irmão tem que entender? Que no tempo de Paulo não era diferente não. No tempo de Paulo as coisas eram complicadas, mas Paulo não está dizendo aqui, irmãos, é assim, né? Vocês sabem, vamos arrumar aqui as coisas. Não, irmãos. Paulo diz assim, irmãos, vocês estão pensando sobre os padrões puramente humanos. Nós somos uma comunidade de mente renovada. Diga comigo isso, nós somos uma comunidade de mente renovada. E isso é importante. Para a gente ser uma comunidade de mente renovada, a gente tem que muitas vezes ser contra os padrões que estão acontecendo. Mas pastor, a gente tem que se arrumar. Irmão. Por isso que a igreja perde a sua voz profética. Pastor, mas é difícil ouvir isso. Eu acredito. E eu não acredito, não é porque você está me dizendo, não. É porque Paulo escrevendo aos a Timóteo, ele diz que nos últimos dias vai surgir gente tendo comichão nos ouvidos. É difícil de ouvir essas coisas. É difícil. Aí eu chego aqui para os irmãos, irmão, vamos viver mais ou menos não. Diga comigo, mais ou menos não. De novo, mais ou menos não. Todas as coisas me são lícitas. Os gregos viviam o tempo da liberdade. Eu não estou com isso dizendo que os gregos não tinham a sua moral e a sua ética. Tinham sim. Se você for estudar, você vai ver que tinham. Mas a sua ética não era a ética cristã. Não é a ética que Jesus trazia. Era o padrão puramente humano. E aí Paulo diz assim, irmãos, realmente tudo é lícito. Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, irmão, se eu não ensinar isso aqui dentro da igreja.
Quem é que vai ensinar? Me responda. E eu quero que você saia daqui atribulado mesmo. Pastor, quero que você saia daqui atribulado pensando assim: meu Deus, eu estou raciocinando com os padrões humanos ou com os padrões da tua palavra? Mas não somente isso, saia daqui com o desejo de confessar não a mim, mas ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me submeter à tua palavra e aos teus padrões. Porque não adianta você vir para a igreja, ouvir, foi uma benção, irmão, mensagem, foi uma benção de Deus. Mas faltou, foi uma benção. E o que é que isso mudou em você? Nada. E o que é que nós estamos fazendo? Nada. Nada. Se a mensagem, e o que acontece, irmãos? Às vezes, o nosso coração, escute isso, está tão endurecido, que é igual minha mãe falava: entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Ou então assim: quem devia estar aqui hoje ouvindo essa mensagem era fulana. Infeliz, nem veio para o culto. Já pensou, irmã? É a cara dela. Não, irmão. É a minha cara. É a nossa cara. O Senhor está falando comigo e com você. Eu costumo dizer o seguinte: tinha antigamente um irmão que chegava na igreja, pregava, né? Às vezes eu vou, uma vez por outra eu vou em alguma igreja, né? E aí tinha irmão que ia na igreja e falava assim: irmão, mas isso não acontece no Quintino Cunha. Isso acontece aonde? Na França. E eu estou falando para quem? Para os bancos? Eles não estão me entendendo. Eu estou falando para os crentes mesmo. Que o Senhor nos ajude, glória ao nome de Jesus. Que não vivamos segundo padrões puramente humanos, mas tenhamos uma mente transformada. E aí, meus irmãos, é onde entra a reflexão. Que reflexão? Será que a gente reflete sobre as nossas atitudes, irmãos? Será que a gente reflete? Olha o que eu vou dizer agora. Será que a gente reflete sobre, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que isso aqui é assim? Quem está dizendo para nós que está certo? Pastor, todo mundo está dizendo. É? Então você vai porque todo mundo está dizendo. Ou então, fulana das quantas disse isso. Vem cá, e você em algum momento, por nosso Senhor Jesus Cristo, você pensou assim: e o que é que Jesus ia dizer desse negócio aí? O que é que Deus e a sua palavra ia dizer desse negócio? Será que a gente faz essa pergunta? Ou as nossas atitudes, as nossas decisões são simplesmente o que a gente acha, o que o fulano disse e pronto? Os irmãos estão entendendo que a gente está sendo os cristãos muito mal assombrados hoje? Fulano, por que você acha assim? Por que você entende assim? Porque eu acho. É. E o que é que Jesus acha? Eu não sei o que ele acha, eu só sei que eu acho. Irmão, assim vai ficar muito difícil da gente ser crente. Você pode até andar dentro dessa igreja, mas ser crente em Jesus está difícil. É ou não é? Diga misericórdia. Todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo: irmão, posso fazer tudo. Agora eu preciso perguntar: isso é lícito? Isso vai edificar? Isso convém para um filho de Deus? Sabe, irmãos, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E eu não preciso chegar aqui para os irmãos e fazer rol de proibições. Está aqui, irmão, e faça isso, não pode isso, não pode. Não, irmão. É você que tem que saber assim: eu vou em tal lugar. Isso é uma coisa que convém para um filho de Deus?
Inclusive, irmãos, não tem problema nenhum a gente estar em determinado lugar e em algum momento a gente dizer assim, opa, não me cabe mais. Isso me aconteceu. Eu me lembro que eu era muito jovem, tinha começado a trabalhar no banco, e uma vez teve uma confraternização. Ninguém nunca me disse assim, você pode ir para... Ou se disse, não era o caso, porque eu sempre entendi que eu tinha que agir de acordo com uma mente transformada. E aí eu fui para uma confraternização do trabalho, e as pessoas estavam lá, tomando suas coisas, ou conversando, e houve um momento, que alguém começou a falar contra Deus e tudo mais. Eu comecei a me sentir mal, eu falei assim, gente, dá licença, porque os camaradas quando fica bebo, irmão, aí começa a falar besteira, né? E infeliz daquele que for discutir com o bebo, é mais doido do que ele. E aí começaram a falar besteira do evangelho, de Deus, de Jesus, falaram assim, gente, dá licença, foi muito bom estar com vocês, já vai, vou, tchau e benção. Não precisou de ter um pastor no meu ouvido, dizendo assim, ei, você não pode estar aqui, não precisa, porque o Espírito Santo está em mim, e o Espírito Santo me diz, olha que isso aqui não está para ti, olha que isso aqui está diferente. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, quando Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, sim, claro, agora pensa, reflete, o que eu estou fazendo aqui? Ou o que isso aqui está me agregando alguma coisa? Não está, tchau e benção. Eu não preciso sair assim, gente, eu estou saindo porque eu sou um crente da Assembleia de Deus, e o Espírito Santo está me incomodando, glória a Deus. Não precisa disso não, irmão. Eu vou escandalizar o povo. Eu saio, como diz, a francesa. Gente, dá licença, está na minha hora, eu vou embora. Eu não preciso estar dizendo para você, você pode ir, você pode... Não preciso. Como também eu não preciso estar aqui dizendo qual é o tamanho da saia das irmãs. Se você tem o Espírito Santo, você devia saber qual é o tamanho da sua saia. Ou qual é o tipo de roupa que você veste. Ah, pastor, eu visto uma roupa embalada a vácuo. Para quê, irmã? Quem é que está sendo glorificado nesse negócio? Ah, irmã, porque eu acho tão bonitinho as minhas dobrinhas aparecendo. Não, irmã, tá é feio mesmo. Tá uma coisa mal assombrada. Eu não preciso dizer, irmãos. Você precisa ter noção, ou não é? Ah, irmã, todas as coisas me são lícitas, eu vou na igreja, ou onde for, não é só dentro da igreja não, né? Eu vou onde for, seminua. Eu tenho liberdade para isso? Tem, irmã, tem. Também a irmã tem liberdade para ir para o inferno. Ou não tem? Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. Posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não preciso estar dizendo assim, antigamente, dentro da porta das igrejas, tinha um irmão medindo a saia das irmãs. Irmão, isso é mal assombrado. Ah, o tamanho da sua saia, dessa aqui a sua saia, as irmãs saíam puxando. Olha que coisa mal assombrada, irmão. Preciso dizer isso. Você tem que ter noção. Ah, eu estou com a roupa aqui, aparecendo tudo. Ih, mas para quem é o Espírito Santo para ver essas coisas? Se o irmão não sabe... Salmo 139 diz assim, que o Senhor viu o seu corpo ainda informe, Ele já viu tudo. Agora se você quer mostrar, você quer mostrar para os homens. É ou não é? Ah, pastor, mas todo mundo é assim. É, irmã, é assim. A liberdade, você tem liberdade para tudo. Todas as coisas me são lícitas. Mas será que tudo me convém? Os irmãos entendem o que isso é uma mente transformada? Eu não preciso estar aqui bradando todo domingo, toda quinta-feira. Irmã, isso aqui, preciso não, irmão. Eu quero entender que você é alguém que teve uma mente transformada. Ah, pastor, eu não tive. Pois ore. Senhor, transforma a minha mente. Transforma a minha mente. Porque a minha mente só funciona do jeito que por aí fora funciona. Aqui é diferente. E não tem a ver com idade, escute o que eu estou dizendo.
Não tem a ver com você ser jovem, você ser velho, não tem a ver. Tem a ver com o seu senso de reflexão. Eu olhar no espelho e dizer assim: eu estou glorificando a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Liberdade. Liberdade é uma palavra cara para os irmãos de Corinto. Tem liberdade. Liberdade para botar o outro na justiça. Liberdade para viver com a mulher do pai. Tem liberdade. Agora vem cá. Isso aqui é uma comunidade de gente com a mente renovada. Eu preciso dizer uma coisa para a igreja. Em muitas comunidades cristãs, isso não se fala mais. Por que não se fala? Porque o irmão diz assim: eu tenho medo, se eu disser isso aqui, irmã Cicrana vai embora. Irmão fulano vai se chatear, vai embora. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu estivesse falando a minha palavra, eu estava preocupado. Mas eu estou falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus eu tenho obrigação de falar. Agora, se você não quer entender, se você não quer dar ouvidos, se você está dizendo assim: a mente é minha e eu vou pensar o que eu quero, é outra história. É outra história. Mas eu não estou preocupado se vou agradar. Eu estou preocupado aos irmãos. Eu estou preocupado em agradar ao Senhor. E eu estou preocupado em que a igreja de Cristo ande de acordo com a palavra de Deus. Escute, irmãos, é diferente de seguir o que eu estou querendo que vocês façam. Muitas vezes no passado era assim: irmã, você não está cumprindo a minha cartilha. Né? E aí, por que você não está cumprindo a minha cartilha? Não, hoje ninguém está falando disso. Nós estamos falando na palavra de Deus. Inclusive o que eu estou dizendo aqui, não é você pode isso, você pode aquilo, não. Eu estou dizendo o seguinte: diante das situações da vida, reflita. Reflita. Reflita assim: puxa, eu estou pensando assim, será porque a minha mente está de acordo com o mundo hoje? Ou será que eu estou me submetendo à vontade de Deus? Reflita sobre isso. É a partir da nossa reflexão, meus irmãos, que nós vamos ser uma igreja relevante neste mundo. Glória ao nome de Jesus. É a partir da nossa reflexão, de realmente uma mente renovada, que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: puxa vida, eu quero ser feito aquele fulano ali. Sabe por quê, irmãos? Porque no passado, muita gente estava aqui, obedecia as coisas. Quando alguém dizia assim: fulano, por que você faz assim? Porque o meu pastor não deixa, porque a minha mãe não quer. Olhe só para mim, irmãos. Se você fosse um não crente, e fosse conversar com o crente, e disse assim: fulano, por que você fez isso ou deixou de fazer aquilo? E ele dissesse assim: porque meu pastor não deixa, meu pastor não quer, a minha mãe não quer assim. Você acha que alguém ia querer ser crente feito você? Nunca, irmãos. Mas se a você disser assim: por que você está fazendo isso ou deixou de fazer aquilo? Meu irmão, porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, a minha mente não permite isso. Eu não faço assim, porque eu não vou me sentir bem. Entende? Eu lembro, eu tive um tempo muito especial na minha vida. No colégio, eu acho que a gente era 7ª série, 8ª série, coisa do tipo. E Deus fez um mover muito grande na escola. De forma que muitos meninos se converteram. E a gente tinha um momento assim, no horário do recreio, a gente ia cantar e tudo mais. E era uma coisa muito especial. E eu nunca esqueço que
uma das meninas que eram crentes, ela disse para mim assim, Zion,